Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. Nós vamos até às 9 da noite, trazendo um resumo perfeito do que foram as atividades de Grêmio e de Internacional ao longo desta quinta-feira. O Internacional viaja amanhã para Recife, uma viagem longa, uma viagem que promete ser sofrida, de muita ansiedade, para usar uma expressão surrada do futebol, de muita expectativa, cercada de muitas circunstâncias. Celso Roth tem experimentado de tudo nos treinamentos do Internacional. Hoje experimentou 3 volantes, experimentou um ataque com os gringos, experimentou um ataque com Sacha, experimentou sem Sacha. Vitinho, lesionado, não participou das atividades. Valdívia treinou entre os reservas. Enfim, daqui a pouco eu vou dar uma esmiuçada nisso. Mas nós estamos recebendo aqui Clayton, que esteve nos 2 maiores pepinos dos últimos tempos. Em 90 não estava. Surgiu em 98 o Clayton, lá naquela Copa São Paulo. Mas 99 já estava, 2002 já estava também, né, Clayton? Tá. Ainda tem um trauma disso. Não, é complicado. A gente... Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Deixa eu só apresentar aqui o nosso Luiz Gustavo Bives e o Carlos Dil, que é ex-conselheiro agora? Não, eu sou conselheiro da Arena. Conselheiro Conselheiro fiscal da Arena. Ah, conselheiro fiscal da Arena. E eu já atuei na gestão Duda, lá na gestão do Fábio. Sim, também, sim, né? sim. Então tá. Mas, desculpe aí, Clayton. Não, tranquilo. Quando a gente vê o Inter nessa situação, né, ruim, né? Mas ainda bem que tem muito tempo ainda, né? Tá começando o retorno. Só não podemos esperar para a última rodada, como eu vivenciei, né, contra o Palmeiras em 99 e contra o Paysandu em 2002. Porque é muito ruim e não sei também se acontece de novo, né? De o Inter conseguir escapar na última rodada. Pois é. Aquele de 2002, ainda o Inter fez um 2-0 e tal, né? Michael Librelato e Fernando Baiano. Fernando Baiano de falta. Mas mesmo assim demorou, terminou 0-0 o primeiro tempo. Se pegaram a pau no vestiário. Fernando Baiano e o zagueiro, aquele, como é o... Cris? Não. Luiz Alberto. Luiz Alberto. Né? E o Claudião dizia, deixe eles brigar, e depois vão brigar lá dentro de campo. Aquela semana foi de briga total, porque a tensão muito grande. Tu te pegou com alguém, não? Não peguei, mas foi uma semana crítica, porque a gente jogou na semana contra o Cruzeiro. Cruzeiro, aquele timão lá. Perdeu. Perdeu 1-0 contra o Luizão, no final de cabeça. Que se nós ganhássemos ali, acho que já estava mais ou menos, quando perdeu, a imprensa deu como o Inter já estava rebaixado. Porque eu precisaria de muitos resultados e tal, e acho que faltava algum jogo. E eu saí do Beira-Rio, acho que 3 horas da manhã já rebaixado. E eu sei que tocou o telefone... Teve um jogo com o São Caetano depois ou antes? Não sei, eu sei que a gente entrou em campo que se perdesse estava rebaixado, o jogo do Cruzeiro. E a gente perdeu. Então a gente saiu do campo rebaixado. Eu sei que foi o tumulto para sair, aquele portão 8 fervendo lá. E aí a cabeça fervilhando, aí fui para casa, eu sei que... Deu 3h30, 15 para as 4, tocou o telefone, não lembro, não sei agora dizer que era o coordenador na época, ligando, mandando pegar as coisas e ir para o aeroporto do Salgado Filho, que nós não tinha caído e que tinha uma chance que nós estávamos saindo sem a imprensa saber, torcedores, e peguei minhas coisas e fui para o aeroporto, não esqueço, meu pai me levou para o aeroporto. Tá, mas essa viagem foi para onde? Foi para Belém? Foi para Belém. Ah, então tá assim, então foi só o jogo do Cruzeiro, foi o penúltimo. Penúltimo. Porque o Inter tinha... empatado com o São Caetano, né? O Juventude tinha ganho do Paysandu. Eu não lembro a combinação, não lembro. Eu sei que nós não tinha empatado cinco resultados paralelos. O Paysandu tinha empatado com o Juventude e aí tinha se safado, uma coisa assim. Então. E aí não ia entrar com tanta... E aí aliviou. Sabe o que eu acho mais Como bacana? aliviou? Que negócio é esse de aliviou? Aliviou, não, horrível. Não é que não caiu, né? Caiu, deu aquela respirada. Olha, tu não vai botando palavra na minha boca. Tu me convida aqui pra concordar com ele. Eu não vou fazer isso. Não vem. Eu te fiz uma pergunta, tu disse aliviou. Já tá com a mão no bolso pra puxar o cartão dele. Eu já conheço. Eu venho pra ser maltratado aqui. Não, tu disse aliviou, eu fiquei... Não falei, falei aliviou no sentido de respirou. Sim, porque já tinha caído, A cara dele é impagável, mas tudo bem. Professor, o que eu queria falar sobre o depoimento do Clayton agora, eu sempre admirei o Clayton pela sua sinceridade, na sua paixão pelo Internacional, que aquilo do outro lado, quem estava do outro lado, naquela época um pouco mais favorável, né?
pra quem torcia pro Grêmio, pro Tricolor, mas a tua paixão, tu sempre botou isso pra fora nos microfones, sempre foi um cara sincero. Não, fiquei muito identificado com isso. Exatamente. E a tua sinceridade agora em falar o seguinte, não, quebrou o pau sim. Porque há pouco tempo atrás, diz que teve um quebra-pau no vestiário e todo mundo abafa. Não, mas todo enquanto mundo eles segura. mas enquanto eles estão jogando, eles não se entregam. Eles falam depois e não dão todos os personagens. É que essa do Luiz Alberto e do Fernando Baiano foi tão pública e tantas vezes noticiada que não tem mais como dizer que é mentira. Mas naquela época também tinha assim o WhatsApp. Exatamente, potencializou a vazada. Não, mas já tinha celular, já estava. Não, antigamente eu lembro. Já tinha trator na época também? Não, trator não tinha, né? Não, antigamente eu lembro que a gente falava no vestiário ali. E eu lembro que os repórteres e o segurança olhar, porque os repórteres ficavam ouvindo ali as conversas, porque era na janela ali no Internacional. Aí sempre quando algum treinador ia falar alguma coisa mais séria, uma briga, tinha que o segurança olhar e ver se estava o repórter. Porque não tinha esse negócio de sala de entrevista. Zona mista, né? Não tinha. O repórter, ele te entrevistava indo pro treino, no pátio, voltando do treino, durante o treino. Era muitas, não tinha esse negócio coletivo. Não tinha coletiva. O Filipão pegaram uma vez também no Palmeiras, né? Sim. Dando uma bronca, pegaram pela janela do vestiário, né? Era muito comum. E depois da confusão num clássico lá. Mas olha aqui, ó, o que você acha, Clayton? Do Inter? Esses último jogo, né, contra o São Paulo, ele me deu uma esperança maior. Eu tava muito já acreditando no descenso. Acreditando mesmo, porque a gente não via, né? Eu hoje, até como treinador, né? A gente procura analisar mais taticamente. A gente não conseguia enxergar isso. Um time com uma base, um time com uma cara, um time com transições, um time com poste, nada. Era um time que entravam 11 jogadores até de qualidade, mas cada um tentando fazer o seu futebol. E aí não vai? Não vai, o futebol é coletivo. Tá, mas vamos fazer uma relação, já que você estava nas três. 99, 2002 e agora, qual é o que jogava menos? Não, hoje o grupo é melhor que os dois. O grupo do Inter hoje é melhor que o nosso 99 e melhor que o nosso 2002. Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque o torcedor também está na mesma situação que tu. Uma hora ele joga a toalha, outra hora ele recolhe a toalha. No segundo tempo do Internacional, eu assisti a partida, o segundo tempo internacional, ali já a gente começava a ver a formação do time, uma lógica, por onde nós vamos jogar, como é que a gente chega na frente e cada um assumindo um papel. Bives, pelo teu lado jornalista. Né? Tá, imparcial. Esquece o símbolo, esquece o símbolo. Não, mas eu sempre digo ali na Mix, na Rádio Mix FM, ali no cafezinho, que eu sou um gremista imparcial. Se é que isso existe. Sim. Né? Não tem problema nenhum de ser gremista colado aqui. No estado quase todo mundo é. Agora, você acha que cai ou não cai? Eu posso devolver com uma outra pergunta, porque a minha dúvida é a seguinte. Pro Gil eu vou fazer diferente a pergunta. Pro Gil eu vou fazer diferente. Futebol, eu vi como Clayton uma evolução no segundo tempo do Internacional. Agora, o que me preocupa é o famoso sobrenatural de Oliveira 4. Aquele pênalti do Valdívia, ele não pode passar como algo, né, menor dentro daquela partida. Vide a circunstância, o momento do jogo. Né? E aí tem os vídeos que vocês falaram agora do WhatsApp, todo mundo hoje compartilha. Tem um vídeo de um torcedor falando em Urucubaca. Sai, Uruca! Né? Eu devolveria até a pergunta para ti, com a tua experiência, Rec, e para o Clayton, se só futebol, numa hora dessa, resolve. Tem gente falando já em trabalho, em consultar, né? O Lourinho de novo? Isso aí, né? Consultar os astros, enfim, apelar para o sobrenatural. Mas, Rec, tu acha que só futebol... Eu falo também da tranquilidade, inteligência emocional na hora. Né? Tu tá num desespero, situações como essa do Valdívia acontece, o gol não sai. Tem uma defesa, o Ariel, ele chuta uma bola, queima roupa em cima do Denis, e a bola vai na mão do cara, vai em cima do... E aquela que deu no poste... Não, e voltou. Aquela que deu no poste é um absurdo. E a outra que ele driblou o goleiro e o cara jogou dentro do gol também. E o futebol é assim, ele tem o futebol, tem a técnica, mas é o único esporte que permite que as coisas aconteçam. Já que tu convocou a minha experiência, o que a minha experiência indica? Eu hoje até estava debatendo isso no apito final lá da Bandeirantes. São tantos programas que eu já começo a trocar o nome. Já ia dar o nome de um programa da antiga emissora. Lá no apito final da Bandeirantes. Eu estava dizendo o seguinte, tem uma hora que tem que ser resultado, mesmo jogando mal. Exato. Porque, para aí.
Eu me lembro do Grêmio em 2004, reagia, fazia boas partidas, dominava os adversários, aqui no final tomava 1-0. Aí não adianta nada. O jogo do Paraná foi 2-0? O jogo do Fluminense, O abrimos Grêmio 2-0 aqui no primeiro tempo, tomamos 3-2 dentro do Olímpico. Pois é, um troço que não tinha explicação. E, aliás, eu lembro bem desse jogo porque era o famoso Weber... Roberto Lopes. Isso, roubando Lopes, né? Esse é famoso. Não, mas nem né? caseiro ele foi. Né? Conta, como caseiro, né? conta o folclore Conhecido como do caseiro. futebol que a bronca dele era com o pai do Tcheco, né? Não sei até que ponto isso é verdade, mas... e por isso ele transferiu isso pro Grêmio, embora o Tcheco tenha vindo depois, né? Pois é, mas aí... Aí não tem lógica. Mas ele Será que essa lembra história- daquele... Bom, mas aí é o seguinte, o Grêmio então tinha essas histórias. O Inter eu estou vendo como o Clayton disse. Contra a Chapecoense, se termina 0-0, tá ok. Se contra o São Paulo o Inter ganha, tá ok. Aí o Inter teria feito 4 pontos. O Inter estava disparado na frente do Vitória, disparado na frente do Cruzeiro, um pouquinho na frente do Coritiba, estaria Na frente do Figueirense. estaria mais 4 pontos, estaria na frente do Sport, disparado do Figueirense. Então, se tivesse dado certo só esses 2 resultados, o Inter já estaria Mais saído, aliviado. tá? Estaria perto do Botafogo. Por isso que eu acho que agora precisa do resultado. Exato. Jogando bem ou mal, não sei se vai ganhar do Sport, mas jogando bem ou mal tem que ganhar do Santos. Não sei se é o torcedor que vai fazer a diferença e tal. E tem que haver uma combinação razoável. Por exemplo, um crime lá do América Mineiro contra o Vitória na Bahia. Ou um crime do Santa Cruz contra o Cruzeiro, para não obrigar o Inter a ter que ganhar. Porque se não ganhar, o Inter entra na zona neste Primeira final de vez, semana. né? Pela E primeira aí vez. o que me preocupa... Aí sim. Aí o psicológico... Isso que eu ia Psicológico é falar, o pesado. psicológico. O emocional, aí começa a entrar a matemática. E isso, pra mim, atrapalha um pouco no futebol, na medida em que... assim como o Grêmio também, a coisa do... Se quiser disputar o título, tem que ganhar do Botafogo pra acertar a matemática, pra emparelhar tudo. A matemática, quando entrar naquela fase dos 15 jogos, vamos pegar ali, os 15 jogos finais ou 10 jogos finais, tem que ganhar 7 de 10. Tem que ganhar 8 de 15. E a rodada vai passando. Isso altera ou não, Clayton, o Altera emocional muito. do jogador? Eu falei até pro Rec, eu dei uma entrevista agora há pouco, e eu falei disso. Eu falei que eu lembro que nesses momentos ruins, tanto no jogo do Cruzeiro nós perdemos e no Palmeiras, a torcida ela vai pro estádio e ela cria uma sinergia maravilhosa. E agora, como falta muito jogo, a torcida ela não consegue entender isso. Que é mais fácil ela ir pro estádio, lotar o estádio agora, que no desespero nas últimas rodadas. Como o Rec falou, eu acho que a torcida ela vai ser importante. Porque há 3, 4 rodadas atrás, a gente viu lá, não teve portão 8, mas teve lá perto dos estacionamentos do Inter, né? Sim, quebraram vidro. Quebraram vidro, quebraram até o patrimônio do clube. E o Inter foi absolvido, né? Deu muita Podia ser sorte. punido, né? Se é punido, É isso que eu tô falando, entendeu? Que Então, aconteceu com o Grêmio em 2004, né? É o que o Rec tá falando, eu acho perdeu que um tem monte que... de jogo. Foi Jogou jogar com... 10 Jogou em 10 Pelotas, jogou em Erechim. É isso. Jogo Palmeiras, né? Foi uma tristeza aquele Não, fim tem que de ter uma ano. união. Se não tiver uma união dos jogadores, até porque são jogadores que chegaram agora, não estão entendendo nada. Tipo, o Nico, que voltou a jogar, esses caras... Então, se a torcida não for lá e entender que se o Inter cair ruim pra ela também, ela tem que ir lá torcer. Torcer e deixar os jogadores tranquilo para que Quer ver um exemplo, a cabeça seja boa. Um exemplo disso que me surpreendeu até porque o Internacional fez promoção, né? O jogo valia para 3. Comprava para o São Paulo, vai pegar o Fortaleza no primeiro jogo e o Santos. Né? E, então, foi um bom público, se não me engano, 25, 27, quanto é que tinha, Greg? Tu lembra? Mas é que... Mas eu esperava já com essa promoção, a gente só o estádio já lotado. eu acho que tem um desalinhamento tão grande. Mas estava feio o tempo aquele dia. Mas tem um Clareou desalinhamento de tarde. tão grande, Rec, que os caras não se dão conta, às vezes, de algumas coisas. Por exemplo, fizeram o tal da promoção lá quando o Falcão foi. Né? Falcão, quem vier com a camiseta 5, Sim. não paga ingresso, tem 50% de desconto. Tio, o Grêmio estava comemorando 5-0. Quer dizer, é uma falta de planejamento, né? Não tinha pensado A torcida gremista toda não falou do Falcão com a 5. Todo mundo lembrou do 5-0. Quer dizer, é uma falta de um pouco de alinhamento com as coisas, com o momento, tem né? Cuidado, Tem que cuidar no marketing. aquele voo saindo da Avenida Fernandão também. Tem algumas coisas que não dá. Aquilo foi muito feio também, né? Rec, deixa eu só pegar um outro detalhe. Fizemos, aí não dá para cometer. No depoimento aqui do Clayton, que eu achei interessante, uma outra questão.
Me chamou a atenção, tá me chamando a atenção o comportamento dos Seiras, desses que estão chegando agora e estão pegando o rojão na mão. O Nico até agora não se manifestou tanto, mas os Seiras... O Ariel também. Pois é, o Ariel Danilo também. Os caras estão... Pelo menos o Seiras, eu achei pelo menos o que mais se manifestou e se colocou sóbrio na situação, analisando a situação, o contexto. A gente tem que jogar pelo resultado, assim como o Rec falou, e chamando a braço, chamando pra conversa. Bom, o Seiras pegou os 3 treinadores, né? Sim. O Seiras, ele chegou no tumulto e era pra ser Salvador. Jogou até Grenal. Entendeu? Então o Seiras, ele já tá mais embutido na situação, ele tá convivendo, ele vai na padaria, ele vai no supermercado, ele vive aqui em Porto Alegre. É diferente, tu viver em Porto Alegre, ver essa tensão, tu sabe que é o resultado. Eu lembro que teve um jogo que o Inter perdeu, que ele saiu e falou isso. Exato. Que não precisa jogar bonito, ele tem que ganhar. Clayton, transportando o Clayton no tempo. O Clayton transportando o Clayton. Tá. Hoje, o que você significaria numa equipe como a do Internacional? Eu Você acho... foi melhor fora do Inter ou dentro do Inter? São várias perguntas numa só. Eu acho que de repente falta um Clayton ali. Não, mas eu digo assim, ó, eu falei na entrevista, um jogador mais identificado. Sabe, hoje tem a base do Valdívia, o Dourado, que são grandes jogadores, seleção aí, mas não tem essa identificação, né, que eu tinha, como outros jogadores têm, como tinha o Tinga na época do Grêmio, o Ronaldinho Gaúcho. E isso aí, ele ajuda, né, nessa situação de passar o sentimento para os jogadores de fora. Mas talvez não seja a questão do... O Valdívia tem uma identificação forte com o time, mas é um lance sanguíneo. Sanguíneo, exatamente. O cara que briga por isso, que não quer aceitar essa situação, né, é difícil. E a outra pergunta, se eu joguei mais no Inter ou fora, na verdade eu acho que eu joguei muito mais no Inter. Só que fora as pessoas enxergavam não tinha aquela birra. Você jogou no aquela Santos, coisa. no Flamengo, no Vitória. Botafogo, No Flamengo jogou também, né? Joguei Flamengo, Botafogo, Vitória da Bahia, Atlético Paranaense. Característica do gaúcho, né? De não valorizar. Quando tá aqui, não valoriza. Aí vai embora, deixa Mas saudade. aqui, Clayton, olhando a nominata dos times, tu enganou bem, hein? Bem, eu te ver? E tu achou quem tinha no currículo? Internacional, Bahia, Vitória, eu joguei nos dois. Japão. Tu tava naquele time do Santos de 2004, né? Campeão Campeonato brasileiro. É, Sim. isso. Que tinha o Diego e o Robinho, né? Era bom, dois que né? enganavam bem. Aí junto, é né? fácil. Aí isso também me ajudou. Eu saí do Inter... Dois que enganavam bem junto. Né? Eu tive companheiros um pouco melhor. Ajuda, né? Então tu arrumou as peles. Eu lembro que eu cheguei no Santos, uma história engraçada, que eu saí do Inter, eu lembro que no Inter eu era o volante que mais saía, porque mais novo pela juventude, e os outros volantes, né, também não tinham muita técnica, né? Eu tive grupos meio difíceis no Internacional. E aí eu cheguei no Santos, uma vez nós jogando, o Vanderlei reformulando o meio de campo, né? E aí ele montou um meio de campo que era eu, o Ricardinho, o Elano e o Diego. Nossa. O Diego. Só eu de volante, né? E aí, pô, eu acostumado com o Inter, né? Eu saía bastante, assim, né? E uma hora ou outra eu ataquei, toquei a bola e passei, né? Ele parou. Só que não tinha errado nada. Toquei, não sei se foi no Robinho, o David era atacante até na época. Hoje treinador, o Vanderlei Luxemburgo. Ele me chamou. Tá indo aonde? Eu falei, pô, tô. Me diz uma coisa, quer ter um meio de campo, teus companheiros de meio de campo? Eu falei, comecei a rir, assim, achei que ele tava brincando, assim, numa coisa. Eu falei, ele me diz aí, quem são teus companheiros? Eu falei, o Ricardinho, o Elano e o Diego. Ele ficou me olhando assim. Ele, tu precisa atacar? Eu baixei a cabeça, não ataquei nunca mais. Vou atacar pra quê? Tem os caras que sabem levam. Claro. É que no Inter eu tinha que ter essa... O Gil é o mais antigo aqui de nós, aqui. Eu e tu somos parelhos aqui. Parelho. Bom, mas aí é o seguinte, é aquela história que a gente já ouviu tanto, né? Do falecido Elton, quando jogou no Botafogo. Sim, né? sim. Que o Gerson dizia assim, dá pra quem sabe. Isso, é isso aí. Faz a tua aí e entrega pra quem sabe. Isso o Elton fez um monte de gols aqui, O Grêmio tinha um volante que era bem fixo, tu certamente vai lembrar, chamava-se Vitor Hugo. Sim, Vitor Hugo, Tadeu e Yura. Tarcísio, André e Eda. Teve um jogo... Corpo, Eurico, Oberdan, Anchieta e Ladinho. E aí tinha o Vitor Hugo nunca tinha feito um gol na vida. E aí teve um jogo contra o Cruzeiro, no Estrelão, e tava 3-0 pro Grêmio. Vai bater um pênalti. Deram para ele bater o pênalti, lembra disso? Aí era, sei lá, 40 minutos do segundo tempo, e aí pênalti pro Grêmio, 3-0, já botaram o Vitor Hugo a bater o pênalti, e ele fez o gol. E aí foi o único gol, acho que ele fez na carreira inteira. Que terminou, acho que até o goleiro colaborou com isso. Deixa eu entrar. Ajuda, né? Vou estragar esse prazer. É que nem o goleiro, aquele que sofreu o milésimo gol do Pelé, né? Prazer pra ele. O Andrada, ficou o resto da vida marcado na carreira. Né? Vasco. Gol mil do Pelé. Gol mil do Pelé. Na Rádio Guaíba, narrado por Milton Ferretti Jung, sabe quem era o repórter?
Lazier Martins. Lazier Martins. Aqui nesse programa nós colocamos para o Lazier, quando ele era candidato até, a imagem do... Antes de se lançar candidato, depois de se lançar já tem que ser tempos iguais e tal, aquele negócio. Aí colocamos a imagem do Gol 1000 e a narração da Rádio Guaíba na época. Legal. Que loucura. E o Lazier disse, pô, não tinha mais... nunca tinha assistido e ouvido ao mesmo tempo e tal. Que momento. Fizemos uma montagem e o velho chorou. Claro. Vou fazer uma pergunta para o Clayton, né? Volância. Estávamos conversando aqui antes de começar o programa, né? O tema agora é volância. Volância. Tanto o Grêmio... O Grêmio terminou com 4 ontem. Pois é. Quando ele colocou o Caio... Roger Roth, né? Ontem, né? Ontem foi o Roger Roth. Deu uma roteada, né? Não, e se fala nessa roteada que o Roger, há muito tempo, já há meses, tenta implantar um sistema com 3 volantes. Né? Tendo ali Jailson, com a descoberta do Jailson, com o Maicon ali e o Wallace, a combinação, se isso funcionaria. Já no caso do Internacional, tu mesmo citaste na abertura a tentativa com 3 volantes. Sim, né? hoje todo mundo brincou. Terminou com isso. Terminou com isso. Dourado, né? Eduardo e Fabinho. Volância, Clayton, mudou muito daquela época para hoje, o que se cobra tanto do volante que saiba jogar, mas que não se esqueça de proteger as áreas. O Luxemburgo não diria isso para ele hoje. Mas daqui a pouco o Clayton fala. Porque tá agora, certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo quem compra a Frigigold. Mas deixa eu terminar o ganha-pão da família aí, a REC Baterias. Não vou ficar acavalando o comercial, né? Tá passando aí o texto no vídeo. Aproveite lá e ajuda a sustentar a família. Bom, lá na Sertório 4789. Mas agora vamos falar das panelas Frigigold. Essas panelas, além de glamurosas, elas são espetaculares. Dão um colorido especial ao fogão, né? Tem tudo que você precisa aqui para não queimar o dedinho. Tá aqui o Luiz já. Vem junto aqui, Luiz. Vem junto, vem junto. Para aí, vamos colocar o microfone no Luiz. Luiz deu uma atrasada. Eu achei que era comigo hoje aqui, já estava... Tá, mas olha aqui, ó, para não queimar o dedinho. A espátula para você fazer aqui sem riscar. Aqui, ó, você encosta. Deixa eu colocar a tampa de volta aqui. Né? Aqui, ó, tem até o encostinho da tampa para não ter problema nenhum. Enquanto o Luiz vai se apetrechando ali, colocando o microfone, ele que é especialista na Frigigold, não precisa uma gotinha de óleo, né? Você preserva a sua saúde, evita o colesterol alto, enfim, né? Panelas de titânio, importadas da Alemanha, você paga um cafezinho por dia de prestação, um negócio... muito aquém do que se poderia imaginar pela qualidade desta panela que vem de navio da Alemanha. O estoque todo é comprado pelo Luiz porque é exclusividade aqui no Rio Grande do Sul e boa parte do Brasil. Mas vamos assistir o vídeo aí para que a gente veja tantas outras vantagens. Conheça agora a revolucionária panela Frigigold, a panela que dispensa o uso de óleo em sua cozinha. É isso mesmo, com Frigigold você faz ovos, carnes, frangos e peixes sem usar nenhuma gota de óleo. Seu alimento fica saboroso, saudável e não gruda na panela. Frigigold possui uma superfície antiaderente feita em mármore, que não deixa o alimento grudar, dispensando qualquer tipo de gordura. Você cuida de sua saúde e facilita a sua vida, pois a Frigigold é muito mais fácil de lavar. As panelas Frigigold são bonitas, duráveis e vêm em diversos tamanhos. Ligue agora e confira uma super promoção na sua região. Depois de experimentar a Frigigold, você não vai querer usar outra panela. Frigigold prepara os mais diversos tipos de alimentos sem utilizar óleo. Sua cozinha fica mais limpa e sua vida mais saudável. Aproveite a promoção e receba estas panelas fantásticas em sua casa. A ligação é gratuita. Ligue agora e cuide de sua saúde com Frigigold. Aqui, tá aqui o especialista, o Luiz chegou, sabe que o trânsito às vezes sabe como é que é, mas tá aqui não tem trânsito ruim, né? Não tem. Aqui não tem. Qualquer alimento é... Sem óleo. Rec, conhece uma pessoa que gosta de lavar uma panela quando gruda, quando pega? Lá em Goiás eles falam muito quando cola o alimento no fundo. Conhece uma só pessoa que gosta de fazer isso, lavar a panela? Eu gosto de lavar a louça, mas eu odeio esse tipo de situação. E se for assim, melhor ainda. Eu traço mesmo. Não, Rec, a gente faz essa brincadeira e não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil. Né? O Leonardo, que faz os comerciais aqui também da Frigigold, ele está essa semana em Goiás. E a gente, a semana que vem... pamonha lá. Muito bom. Dá para fazer pamonha na panela? Arroz com piqui, se fala muito lá. E a semana que vem ele vai estar em São Paulo também falando sobre a Frigigold, Rec. E em todos os estados do Brasil é o maior sucesso.
hoje as pessoas buscam muito qualidade de vida. Todo mundo sabe que o óleo é extremamente prejudicial para a nossa saúde. Nos traz problemas sérios de saúde. Quanto mais você puder comer os seus alimentos sem o óleo, se você puder preparar nessas panelas sem o óleo, só vai fazer bem para a sua saúde, não vai lhe atrapalhar em nada. Por isso a gente está com essa grande promoção aqui no programa do REC. Você liga para o meu telefone, só dá um toque. Amanhã pela manhã, a partir das 9, a gente retorna a ligação, a gente entrega a Frigigold para você em casa e você só paga depois. Nós vimos aí você o não vídeo, paga né? antes. São muitas vantagens, né? Dá pra fazer pipoca, polenta, peixe, qualquer batata alimento, frita. Qualquer alimento, que você imagina, colocando óleo, você prepara nessa panela sem óleo. Então, quem faz academia é bom também. Quem está acima do peso, está precisando emagrecer, você vai emagrecer com essa panela também. Gente, dá um toquezinho nesse telefone que está aparecendo aí no seu vídeo, porque tem uma grande promoção. Essa Frigigold maior, tamanho 28, com a tampa de vidro, olha o detalhe da tampa de vidro, ela fica em pezinha na bancada aqui, de R$ 75,00 a parcela, você vai pagar apenas R$ 55,00 a parcela, recebe em casa, só paga depois e ainda ganha uma espátula de brinde. Ligue agora, só dá um toquezinho, nós não vamos atrapalhar aqui a programação, amanhã pela manhã a gente retorna a ligação e eu vou mandar para você. E vai sair negócio? Com certeza, com certeza. Então tá bem, olha aqui, 4003-4220 para você. Dá o toque no telefone, né? Já fica registrado e amanhã a equipe comandada pelo Luiz aí, as meninas, já ligam de volta. 55 de entrada não, primeiro já utiliza, né? Já recebe amanhã. Já recebe, começa a utilizar e só paga depois, Rick. Então tá, valeu, Luiz. Valeu, um grande abraço. Muitas utilidades e além do glamour que dá em cima do fogão, chega lá, pode comprar o kit completo, o conjunto completo, o Cláudio que está com muito, já compra as 4 ou compra uma só, paga pedalado, prestação, panelas importadas da Alemanha, não gruda, não gasta para limpar, não utiliza óleo, já economiza em remédio também, porque não vai precisar tomar remédio para diminuir o colesterol. E sabe quanto é que custa? O que eu tomo é o Crestor, aquele. É um caminhão de dinheiro para diminuir o colesterol. Agora que eu comecei a usar a Frigigold, já vou me livrar dele também. Um remédio feroz, né? Para poder baixar o bicho, né? Então, está aqui a saída. 4003-4220. Clayton, volantes, perguntou o Bifes. Eu tive com o Roger lá 10 dias, né? E até que tu falaste agora foi muito pertinente, que eu sempre tive uma identificação muito grande com o Inter, né? Sempre falei isso. E o Roger comprou uma briga lá para me botar dentro do Grêmio, lá, fiquei 10 dias lá dentro. Os caras queriam te devolver aquela confusão que tu fez lá contra o Atlético Paranaense. Mas deu tudo certo, né? A gente separou aí, é uma outra situação, né? Hoje estou num outro caminho. Tu é amigo do Tcheco? Não, amigo não. Foi com o Tcheco que você brigou, né? Não foi com o Tcheco, foi com o Eduardo Costa. Eduardo Costa. Mas com o Tcheco vocês se pegavam dentro de campo. Sim, por causa do posicionamento, mas dentro de campo, não tem nada. A gente se dá bem, a gente se via muito em Curitiba lá, de boa. E o Roger, acho que ele está tentando fazer usar os melhores jogadores no momento. E eu acho que, como tu falou, o Jailson entrou muito bem. Né? Ele tinha o Wallace e Maicon, né? Que era uma dupla já, ninguém contestava. E aí, com uma lesão do Maicon, entrou o Jailson. E as coisas fluíram. O Jailson entrou muito bem, fazendo gol lá contra o Chapecoense. Né? Entrou como jogador grande, né? De um time que nem o Grêmio. E eu acho que o que o Roger pensa é isso, é de usar o Maicon. Eu tive lá, o Maicon é um jogador de confiança do Roger, realmente. Um jogador que ele tem o passe, é um passador, né? Coisas que o Jailson e o Wallace não são. São condutores de bola, E é isso que faz a diferença. E eu gostei do Grêmio ontem. O Grêmio gol de 1-0, né? Mesmo colocando 5 volantes no final. O Grêmio aí criou no mínimo aí 4 ou 5 chances claras de gol, claras mesmo. Então o Roger, ele muda a maneira de jogar, muda jogadores. Mas tem mecânica. E o Grêmio continua. Então ele é um treinador que ele conseguiu o quê? Conseguiu mobilizar o grupo todo, ele tem um grupo na mão. Ele passa uma mensagem que o jogador entende com clareza e executa bem. Essa é a grande virtude. E mesmo tendo uma linguagem nas entrevistas mais refinada, né? Sofisticada, porque ele fala...
Ela te lembra um pouco. Lembra um pouco, mas ele fala em profundidade, ele fala em... Mas as passagem, nomenclaturas novas do futebol. Sim, A gente tem que se atualizar e as coisas estão mudando. Só né? para colaborar com Antigamente era de área a área, agora é box to box. Bonito isso. A transição ofensiva é apenas um contra-ataque. Transição ofensiva. Intensidade, coisas do tipo. Mas só para colaborar com o que eu concordo mesmo com a tua observação e não tinha me dado conta disso, de que se a ideia original fosse mesmo sobre o esquema de 3 volantes e não assim a circunstância do grupo em ter os melhores jogadores e colocar em campo, se fosse uma ideia fixa de volância, ele já poderia ter feito isso com o Ramiro num determinado momento. O Ramiro teve um... Mas aí que tá. É que o Ramiro estava cobrindo a ausência do lateral, né? Essa era a questão, né? Também, mas se a gente for pensar assim, em um determinado momento, se ele queria tanto fazer isso, ele poderia ter pensado nessa possibilidade. Mas a diferença técnica é muito grande. Mas ficou uma necessidade, porque o Grêmio fora de casa, o Grêmio vira um gatinho. Ontem o Grêmio não foi um gatinho. Sim. Colocou jogadores mais aguerridos, uma marcação mais forte, implacável. Eu acho que a diferença toda ontem foi Vamos ver no Grêmio enquanto você vai a velocidade da transição, né? Porque o Maicon, como ele é mais cadenciado, né? Isso fez diferença na hora de fazer a transição. Aí o gol do Jailson, o gol do Bolanhos aí. O Jailson e o bola, passe do Wallace e o calcanhar do Douglas. Pelo amor de Deus, essa bola do Douglas, essa hora tinha que dar uma mesa para ele deu uma espernhada. Não precisou nem andar, né? Já passava parado ali para dar um passe. Sabe qual a dificuldade que o Roger vai ter? Meu vizinho, Douglas. Com todos os jogadores, bem, é que nem o Luan, nem o Bolanhos e nem o Douglas, esses 3 jogadores que são essenciais, craques de bola, um toque refinado, a gente viu o Douglas agora, não conseguem fazer pelo lado. Então a única maneira de ele usar esses 3 jogadores é usando os 3 volantes. Porque se ele colocar um jogador de lado, o Douglas, o Luan e o Bolanhos não podem jogar junto. Tanto que sempre, quando jogou com o jogador de lado, ou o Bolanhos ficava no banco, ou o Douglas ficava no banco. Entendeu? Porque são jogadores mais ofensivos. Aconteceu isso num jogo em que ele adiantou o Maicon e ficaram o Maicon e o Douglas se batendo na frente da área. Que acho que foi o jogo contra o Santa Cruz aqui, que eles ficaram se batendo na frente da área e não conseguia ter profundidade. Não, e aí voltando às casinhas da técnica, tu tem que ter o equilíbrio, né? Como a gente diz, o equilíbrio. Veja bem, né? Tu ter a proteção, mas com eles ter a saída de jogo, para continuar tendo um jogo intenso. Tu também imita o Celso Roth igual o Pedro quem é Espinosa. bom ali no cafezinho, ao meio-dia, na rádio 107.1 FM, a Mix, no cafezinho é o Pedro Espinosa. Né? Pedro Espinosa Eu sou o melhor imitador do Pedro Espinosa imitando o Celso Roth. Então vamos ver. Imita o Pedro Espinosa. Então. O Pedro Espinosa, né? Agora ele tá com, claro, né? Cautela, né? Então... Os bordões ali é com o Pedro Espinosa. Veja bem. Veja bem, né? Interessante, né? Como vocês da imprensa desconstroem tudo. Essa é clássica do Celcinho, né? Professor Celcinho. Agora ele está aguardando essa aqui, ó. Diz o Pedro que na última coletiva, vocês repararam isso contra o São Paulo? Que ele dava uma... Aí ele ficou imitando no cafezinho o Celso Roth, como é que ele estava na última coletiva contra o São Paulo, que ele dava umas respiradas. Cada resposta ele... Pra não apelar. Dava uma respirada pra não dar uma butinada em vocês, né? Vocês também fazem umas perguntinhas? Eu não faço mais, até gostaria. Eu terminei com muita entrevista. Qual a pergunta que tu faria hoje pro Celso Roth? Hoje. Agora, tá aqui na coletiva. O que tu perguntaria pra ele agora? Agora, já foi quase tudo perguntado, porque a arrancada, né? Tem que perguntar em cima do jogo. Agora, ele tem que ser bem melhor do que ele já foi nos últimos tempos, né? Ele se reinventou, nós estamos falando com o Clayton, aí ele está com um pouco mais de coragem. Com toda a experiência que ele fez hoje, tu acha que ele já achou um norte pro Internacional ou ainda tem um grande ponto de interrogação? Eu acho que ele vai com o William ali, fazendo uma beirada, o Serras fazendo outra beirada, 2 centro-médios, né? E o Sacha indo e voltando e o Ariel mais fixo na frente. Tira o Nico, então. O Nico nem foi opção de observação hoje. Sério? Nem ele. O Vitinho estava... Não dá para entender muito, né? Não dá para entender muito, né? É talvez um dos melhores jogadores do plantel do Colorado hoje. Ele e o Valdívia, ele experimentou o Ailon, ele experimentou o Valdívia, que também sobrou. Ele experimentou outras alternativas. Mas o Valdívia... Isso é o Valdívia, né? O Valdívia está claramente desembocado. Tá, mas o Valdívia errou o pênalti e saiu. Mas isso que eu comentei hoje na rádio. Isso é muito ruim. O Celso jogador...
E o Celso já tem essa história de tirar os bons, de implicar com quem vacila. E aí vai de novo na Quem fazia inteligência isso também emocional, era o Leão, na pressão né? do jogador. Pode Outra perder ideia o do jogador. Celso Roth que eu fiquei analisando ele tira o Nico Lopes no intervalo e para botar o Ariel. E aí o time melhora. Né? E aí, tu usa o Nico Lopes numa posição que de repente não é a dele, tu tá queimando o jogador e comunicando a torcida que o time joga melhor de um jeito do que de outro. Mas se o Nico entrar depois lá em Recife e corresponder, periga ficar. Ele está tentando fazer o mais simples possível que deu certo. Por exemplo, o William com o Ariel deu um casamentozinho legal. O William cruza bem, o Ariel aproveitou bem. Né? O Seiras é o que está se entregando mais. Os volantes, ele que de repente vai colocar 3 ou vai colocar 2, que ele experimentou com 3 e com 2. Experimentou com Dourado e Fabinho, depois Dourado e Eduardo, e depois com os 3. Ora com o Seiras, ora com Seiras e Valdívia, com o Ariel e o Sacha. Só que o Sacha está mal, e pior do que o Nico Lopes, ele não tira. Inclusive foi consultar um médico em São Paulo. Mas isso tudo... O que eu perguntaria hoje para o Celso é o seguinte, tu não vai escolher um Cristo, né? Exato, sim. Eu pergunto mesmo. Eu sei. Tu não vai tirar o Nico Lopes para Cristo, né? Pois é, essa é a minha preocupação. Porque tu acaba, como o primeiro tempo não foi consistente, e a gente sabe que ainda não está definido esse sistema de ataque internacional. No entanto, que a dúvida no início da semana era entre os 3, Ariel, Vitinho ou Mas Nico. o que o Roger fez no Grêmio deu muito certo, e eu acho, hoje como treinador eu busco isso, e a gente tem que ter, até o ex-jogador também, nesse momento, o jogador tem que saber que se é titular ou reserva. Porque se ele jogar um jogo, sair, jogar outro jogo, sair, o jogador não vai conseguir produzir porque ele vai estar sempre desconfiado. Ele não pode errar. Que foi o problema do Celso em 2002, que ele fez com o Daniel Carvalho. Isso é ruim para O Daniel qualquer Carvalho jogador. odeia o Celso. Tá, então posso mudar agora pro Grêmio rapidinho, porque esse aí deu um gancho para uma pergunta que eu tenho uma dúvida agora. Miller Bolanhos, porque ele bateu o pé com o Everton e deixou bem claro isso pro Everton. Você é o meu titular. E agora, nessa formatação, Miller Bolanhos jogando com o Luan, as melhores aparições do Miller Bolanhos, as poucas até agora, foi ao lado do Luan. Foi com o Luan jogando junto. Não, mas é que com o Luan até eu quero jogar, né? Aí Não, mas fica... Como é que fica a situação? Eu vou discordar de ti. O que tu sabe disso? Eu vou discordar de ti, então. Porque eu estava lá nessa época e o Bolanhos, ele começou a ir bem quando o Luan estava na seleção. Jogando na posição do Luan, mais na frente, livre, com liberdade de movimentação, sem ter que jogar pela extrema, fechando, acompanhando uma situação tática. O Bolanhos jogou... Daí, quando até eu comentei com ele isso. Depois, quando o Luan voltar... Porque o Bolanhos substituiu o Luan, quando saiu, exatamente o Luan. E foi bem pra caramba, fez gol, começou a jogar bem, e o Luan voltou agora. A torcida ficou meio mais ou menos. O Miller perdeu muito muitos gols. gols. Mas ele perde, como o Luan perde. Corinthians, ele perdeu um gol feito na cara. Não, mas é que assim, Clayton, tem que entender que em que contexto veio o Miller, né? O Miller veio assim, nós tínhamos Pedro Rocha, tínhamos Bobô, Henrique Almeida, Everton, os guris, que é normal, os guris, o Everton e o Pedro Rocha, para mim, o Everton, para mim, é muito bom jogador. Ele já estava crescendo... Aparecendo o Batista também. Batista também, que eu vi no Sub-20, espetacular, menino, tem muito potencial. O Guilherme tá chegando aí. O Guilherme é muito rápido, Tinha muito o Tontini, rápido. que se falava, né? O Tontini é mais meia, né? Ele jogou bem também no Sub-20. Contra o Veranópolis. Mas assim, ele jogou o que bem. acontecia? Esses meninos, e mesmo o Luan, né, chegavam na frente do gol e não definiam. Isso. Trouxemos o Miller para definir. E ele, na Libertadores, fez 2 E gols. aí ele chega no gol no jogo contra o Corinthians, é. ele perde 3. No qual é o outro jogo que nós que nós acabamos perdendo também foi o do Flamengo, que ele ficou ele e o goleiro e ele perdeu o tempo de bola. Sim. Quer dizer, então tu traz um jogador... Não, vamos pagar um caminhão de dinheiro e esse vai definir. A cobrança é maior. A cobrança é maior. Não, a cobrança é maior, mas entra o que disse o Clayton. Se ele souber que é titular, ele pode errar, ir lá e fazer. Exato. Só que também tem o seguinte, né? Vale pro Bolanhos o que vale pro Everton e pro Pedro Rocha. Mas valeu, e o Pedro O Everton ficou um tempo sem fazer gol. Sim. E o Roger perdendo gol, a imprensa em cima porque o Bolanhos estava no banco. E o Roger manteve o Everton até ele começar a fazer gol. O Everton, antes disso, foi o Everton... a clássica entrevista o Everton aquela. perdeu muito gol. Não, e mas o Roger o Bolanhos falou, não saiu nunca do time.
Não, tá no banco nessa época, até ele não quis viajar lá com o Grêmio, lá deu aquela confusão. Não, vamos recapitular. Teve no banco. Teve a entrevista pós-jogo em que o Everton se destaca, que agora tá me fugindo a partida, e que o Roger vai pros microfones e relata o que ele fez, que é aquilo que a gente tava falando, que o Everton tava dizendo. Tu dá confiança pro jogador. Você é o meu titular. E ali gerou toda aquela situação, porque ninguém sabia que o Everton estava nessa crise. Aí o Bolanhos mostrou Aí o Bolanhos ficou Maguari. Exatamente isso. Bom, mas vamos ver o Juventude. Até já pergunto para vocês. Deu pro São Paulo ou o Juventude ainda vai comer uma cuica para classificar? O Juventude cresceu na Série C nessa reta final, né? Mas agora é a Copa do Brasil. Eu digo, mas ele vem crescendo na Série C, porque ele começou mal. Mas a Copa do Brasil do Juventude é perfeita. Sim. Eu acho que vai ser difícil pro São Paulo. O Juventude tem o que eu acho que é um time equilibrado, né? Essa é a questão. E o Juventude, o Clayton, que jogou profissionalmente, né? O Juventude há muitos anos tem sempre uma base forte, né? Mas aí quem fez foi a base do Grêmio, Robertson. Sim. Que, aliás, ele está em vários momentos emblemáticos, foi o que eu disse hoje na Bandeirantes. Na entregada para o Flamengo, ele foi lá, fez o gol, tomou uns petelecos na chegada aqui. Agora, contra o Grêmio, ele tirou o time do coração da competição, fazendo gol lá em Caxias. Tu tem certeza dessa tua afirmação? Porque eu não tenho essa informação. Que é? É o time do coração dele. Mas ele se criou no Grêmio. Tudo bem, não. O Tingas criou no Grêmio. Mas durante muitos anos ele... Isso aí não me garante nada. Olha aqui, ó. E o Robertson fez agora os 2 gols no Morumbi. Então, em momentos cruciais, ele está presente. Eu até queria ver se tem o lance todo aí do pênalti no Robertson. Não foi, né? Pois é, aí é que tá. Questionaram, né? Dá uma valorizada ali, bonita. Eu queria ver de novo, eu vi Sobre o Juventude, Rec, o que eu tava querendo dizer ali, que ele começa... Eu comecei a acompanhar a Série C e... O cara tá de bobeira. Quem gosta de futebol vê qualquer coisa, né? Vê qualquer jogo. Se tu largou o sexo, tem que fazer alguma outra coisa. Não começa, tá? Não começa. Vou te dar Cara, pena que eu não tenho o cartão amarelo também. Eu vou te dar o cartão da Clínica Erectus, tá aí, ó. Tá bom, olha lá, deixa eu anotar. Então, depois que eu for na Clínica Erectus, eu posso diminuir. Mas até então eu assisto Série C. E aí eu vi o jogo entre Juventude e Guarani, tá? Inclusive na Serra, aqui no Alfredo Jaconi. E o time estava desengonçado. Era o começo da Série C. E aí o time começou a se acertar. Ontem eu vi o time, comparado contra o Guarani, eu vi um time mais estruturado, mais organizado, com objetivo. Ele joga com 2 linhas de 4, bem formada, defesa boa, defesa firme. E a torcida, Clayton, estava criticando contra o Guarani nessa derrota em casa. E aí eu fiquei com medo que o Antônio Carlos não fosse dar sequência no seu trabalho. E ele está dando sequência e talvez agora seja o melhor momento do Juventude. O Juventude mostrou nos últimos anos que ele tem algumas convicções. O Piccoli, eles sabem que o Piccoli é bom técnico. Às vezes tem que dispensar. Eles sabem que o Antônio Carlos é um bom técnico, né? Assim como eles investiram no Zete, só que o Zete depois tomou 8-1, nunca mais nem técnico foi, né? Porque foi a briga do vestiário, né? Pois é. Mas 8-1 dá Treta. briga. Não, 8-1 é ruim, né? 8-1 dá briga, como é que tu não vai brigar? 8-1 tu tem que inventar uma briga, senão briga. Que nem o Wagner Mancini tomar chá? Não, depois de mas 8-1 não dá, né? E tomar 8-1 não é nada. Teve um time que tomou 5-0, só não caiu o técnico, porque já tinha caído, né? Já tinha caído. Não tinha técnico, né? Não tinha técnico, na verdade. Por isso foi 5. Ali, se fosse técnico, não era 5. Tinha realmente desandado a maionese Hellmann's, né? Eu vou te dar um cara que tomou 6-0 e não caiu. Quem foi que tomou? Cuca. O Cuca tomou 6-0 no Atlético e Cruzeiro. Aquele do Atlético e Cruzeiro, é. Sim, aquele foi convicção. O cara bateu o pé ali, era o Calil na época. Ficou e foi campeão da Libertadores da América. Era o Calil, né? Foi, que não era o jogo aquele do... Não foi o jogo do rebaixamento aquele? Podia rebaixar? Eu tô tentando lembrar. Uma goleada que teve. Pois é, acho que foi esse aí. Que era pra cair ali, né? Teve uma rusga feia. Mas então, voltando, né? A gente estava falando muito do emocional da situação. Eu acho que o foco hoje está muito em cima do Internacional. Mas também está em cima do Grêmio, né? O Grêmio também se fala nisso, do emocional do Grêmio, né? Em casa, precisa, né? De chegar na hora, agora vai ser líder. E aí? Mas aí é o seguinte, né? A pressão de o trabalho do Grêmio é um trabalho de longo prazo, né? Podia ser mais a curto prazo se estivesse bem financeiramente. A questão agora, com a gestão do presidente Romildo, muitas coisas por dentro estão sendo feitas, né?
Então, por isso que a gente está apostando, inclusive, na continuidade. Tinha muito esqueleto no armário? Muito esqueleto no armário, né? Dá para contar alguns esqueletos? Por favor. Uns esqueletos, pô, um foi o Kleber, que foi contratado ainda na gestão Odoni, né? 5 anos de Mas contrato. esse não estava no armário, esse aí estava... Mas enfim, apareceram. O Rodrigo Mendes apareceu, né? Sim. Tinha o Rodrigo Mendes. Foi pago agora, esses dias ainda estava olhando os números, em torno de 40 e poucos milhões de dívidas entre banco e tal. Então, realmente, essa parte da gestão Mas tinha algum esqueleto estranho? Um corpo não identificado? Não, corpo não identificado, não. Tinha alguns esquecidos, tipo o Rodrigo Mendes. O Rodrigo Mendes, quando caiu, por exemplo, já estava na execução, não tinha o que fazer, né? Aí não tem nenhum... Paga ou paga? Paga ou paga, né? Então, na gestão Duda, nós tivemos uma situação assim também, que apareceu, acho que foi do Zinho, eu acho ainda, uma coisa assim, tinha Mas o Duda dívida. Foi o que fez como é que é, o condomínio de credores? Não, o condomínio de credores foi em 2005 com... O Paulo Odoni? Com o Paulo Odoni, mas foi por intervenção na época do Dr. Fábio, né? Ele que fez a apresentação lá para o Celso Rodrigues, falecido Celso Rodrigues, e mais, não vou lembrar agora quem era a pessoa mas foi por indicação do presidente Fábio. Devendo para todo mundo, o único clube, aliás, tem 2, mas um vive caindo para a segunda divisão, que é o Botafogo. Sim. O outro é o Vasco, que também deve para todo mundo. Mas o maior fenômeno, e caiu uma vez só, é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro deve mais de 1 bi. E contrata só jogadores de bi. Sabe o que me impressiona no Atlético Mineiro? É a arrogância. Não é a dívida, é a arrogância. Eles não pagam ninguém. No caso, o Vitor dizia, não tem negócio, não tem conversa. Tentaram compor para Dátulo, para outra, não tem conversa. Não parece que eles fizeram Devo, não nego e não vou pagar. O que eles ofereceram para o Grêmio era ridículo. Só sobra, né? Não, mas agora contratou o Robinho, contrata Fred. Isso. Eu não sei como é que funciona lá. Aí o Grêmio estava precisando de um atacante, eles estavam entulhados de atacante, o Grêmio pediu um jogador razoável, nada de espetacular, porque o Vitor foi campeão da América. Sim. E foi o mais fundamental do que o Ronaldinho. Sim. O Grêmio pediu o Carlos, lembram? Sim. E os caras fizeram doce. Mas vão ter que pagar agora, né? Já tem com renda penhorada e o Grêmio já está recebendo, se não me engano. Vai receber esse dinheiro, né? O Clayton estava com o Roger. A minha pergunta seria essa. O Roger conversou contigo a respeito disso, do emocional, como eles estão trabalhando esse ano, se vai ser um quase, ou se nosso lado aqui, tem possibilidade de realmente erguer uma taça. Não, na verdade... Se essa pressão está forte. Quanto tempo tu ficou lá no Grêmio? 10 dias. Mas 10 dias ouviu muita piadinha. Que não, fui super bem tratado, né? Participava até das palestras do Roger, vídeos. Mas apareceu para a torcida junto? Eu fui na Arena ver o jogo contra o São Paulo. Fui bem tratado também. Tá, mas e no treino tu colocava um abrigo do Grêmio? Tudo fardadinho. Abrigo do Grêmio? Tudo. Tem foto? Tudo, Vamos claro. ter que trazer esse negócio. É histórico. Vai, nós vamos desmistificar um pouco. Nós vamos botar lá na Footpad. Tu já não é mais tão coloradinho. Não, mas eu vou te falar, hoje eu falo sempre com o Roger depois dos jogos, mando mensagem, WhatsApp, e eu tô torcendo muito pro Grêmio. Impressionante, porque eu criei... Tá de azul. Tu botou o manto tricolor e se transformou. Eu criei um carinho pelo Roger, eu tô vendo o trabalho dele, sabe? E eu acho que ele merece muito pela simplicidade, humildade, ele abriu as portas pra mim, mas também pra um monte de gente. Porque a situação que ele tá hoje, né, que foi aí cogitado do Corinthians, o próprio Cruzeiro, Atlético, todo mundo queria o Roger, São Paulo. E ele hoje tá entre os tops do Brasil. E ele podia muito bem, não vou mostrar pra ninguém meu trabalho. Ele não, ele falou, Clayton, eu quero abrir meu trabalho porque eu quero que todo mundo conheça e saia aí falando, que eu puder trocar de ideia. Tu vai me ajudar em várias situações. A gente trocou até ideia quando eu comecei no Aimoré, eu tava lá ainda, de algum treinamento que eu fiz no Aimoré. Ele, me explica como é que é isso aí, achei legal. Então é uma humildade muito grande, um cara que vai crescer muito. Quer aprender. Muito. Mas o Roger é um estudioso, né? Não, ele é um estudioso. E ele é fissurado. Eu lembro que a gente... Não, mas olha o detalhe do que disse o Clayton. Eu fazia assim lá no Aimoré. Sim. Daí o Roger... Sim, perguntou. Tá, mas eu quero saber desse... Fiz eu desenhar pra ele como é que foi o treino. E perguntou, vou fazer isso aqui muito legal, achei legal. Eu falei que eu vi no curso, que eu fiz e tal. Ele é um cara que ele vai evoluir muito pela humildade. Aí nós chegamos numa segunda-feira, depois de um jogo, e nós acabou o treino, ele me chamou, Cláudio, ontem minha esposa estava viajando, eu fiquei vendo os jogos da Itália. Me chamou atenção, ele tá muito fissurado no futebol, sabe? Ele não acomodou. Então eu tenho certeza que ele vai crescer muito com isso. Parecia que ele não ia ter esse tesão. Não, muito tesão. Porque o Roger foi meu comentarista quando eu precisei, para ver como ele é um cara legal. Eu precisei, disse, olha, Roger, eu queria te convidar.
Não tem problema, só me diz o dia. Comentou vários jogos na Rádio Guaíba. Eu virei mais, eu já era fã dele como jogador, sou amigo dele, eu virei mais fã dele, eu falo pra ele, eu sou colorado, Roger... tô torcendo pro Grêmio ser campeão brasileiro. O Roger porque o Roger merece isso, ele... E ele é jovem, ele tá mudando isso, ele é um ex-jogador de futebol, né, que ele está estudando, ele uniu, né, o estudo, né, ele é um acadêmico com a experiência de jogador, isso é legal, né, eu acho que o jogador de futebol ele tem que também entender isso, que não basta só ser ex-jogador de futebol para saber do futebol, eu acho que o estudo ele acrescenta. Deixa eu te sacanear, antes que eu tenho que chamar o intervalo, eu vou te sacanear. É verdade que tu colocou ali no teu cartãozinho de apresentação, estagiei com o Roger... Não, eu nem tenho cartão. Não, eu botaria melhor, amigo do Roger. Amigo do Roger. Hoje ser amigo do Roger é bom, né? Abre portas, né? Um cara em quem Roger confia. Isso. Um cara que Roger indicaria. Isso. Roger já me ouviu. Já passei técnicas para Roger. Que moral. Já voltamos. Após vitória de 1-0 contra o Atlético Paranaense, Grêmio que chegou hoje no meio da tarde em Porto Alegre, depende apenas de um empate no dia 21 de setembro na Arena para avançar às quartas de final da Copa do Brasil. Se perder de 1-0, cobranças dos tiros livres da marca penal. Se o Atlético ganhar 2-1, 3-2, dá o Atlético. Situação parecida com a que vive o Juventude. O Juventude pode perder em casa por 1-0. A situação do Juventude é até melhor que a do Grêmio. O Juventude pode perder de 1-0. O Grêmio perdendo de 1-0 dá pênalti. Mas, de qualquer forma, foi uma vantagem extraordinária conquistada pelo Grêmio lá no gramado sintético da Arena. E o Grêmio já estará entre os 8 melhores. Aliás, poderemos ter 3 gaúchos entre 8. Tá? Entre 8 e 3 dá 40%, né? 40% de gaúchos. Entre os 8 melhores da Copa do Brasil. E aí estamos com 40% de chance também de ter o título. Né? Quer dizer, bom, se não der cruzamento. Agora, se der cruzamento também, poderemos ter 2 entre 4. Aí tu leva um para semifinal, automaticamente. Certo, e aí pode ter 2. Sim. Se der cruzamento, tá na semifinal. E poderemos ter 2 entre 4. Aí fica melhor, aí fica 50% a possibilidade. Oxalá. Tá? Vamos tomar. Olha aqui, ó, técnico Roger Machado elogiou a atuação do time e de Miller Bolanhos, autor do gol tricolor. Roger admitiu também que a nova estrutura de equipe possa ser usada em momentos adequados. Edilson disse em entrevista coletiva que Douglas é o último camisa 10 do futebol brasileiro, mas tem vários outros, né? Tem o Diego voltando, tem o Lucas Lima. Agora, que o Roger é bom naquela função, É que ele é um clássico com a camisa 10, né? Quer dizer, o clássico é aquele camisa para fora do calção, né, grisalho. Já tá quase bodegueiro. Mãozinha na cintura, quando para no meio campo, olha, esse clássico que a gente tá falando. Volante Maicon ainda é dúvida para o jogo contra o Atlético Mineiro domingo na Arena. Em princípio, não vai jogar. No Inter, Celso Rotti encaminhou o time para a partida de domingo diante do Sport na Ilha do Retiro. Bom, ele utilizou 3 volantes, ele utilizou 2 volantes, ele utilizou o William na lateral direita, ele utilizou o William como meia ponteiro direito, ele utilizou o William por um lado, o Seiras por outro, depois colocou só o Seiras no meio quando o William foi lateral. Então ele fez várias... Tu arrisca uma escalação? Arrisco. Vai. Vamos lá. Danilo, William, Paulão, Hernando, Arthur, Rodrigo, Eduardo, Fabinho, Seiras, Sacha e o Ariel. Sobrando o Nico Lopes, sobrando o Vitinho, se recuperar, sobrando o Valdívia e sobrando o Ailon. Essa é a minha aposta. Na primeira parte do treino, ele revezou ali 2 volantes, ora Dourado e Fabinho, ora Dourado e Eduardo, depois 3 volantes, então ele foi alternando o time do Internacional. Bom, o William, ele é de origem lá, meio-campista, ele é meia na origem. E, na verdade, o William entrou bem contra o São Paulo. O novo estatuto do Internacional já foi registrado ontem, né? Na verdade, foi anteontem registrado. Ontem é que nós informamos em primeira mão na Bandeirantes, já está vigindo. Agora, o curioso é que a direção do Internacional está comemorando. Mas então, por que complicaram tanto? Né? Paulo César Magalhães e o atacante Bruno Baio podem ser emprestados para o Criciúma.
Outro que está sendo repassado é o Mike, que está voltando para o Oeste, é o famoso bumerangue, ele vai e volta, né? E o Marquinhos pode ir para o São Paulo. A imprensa paulista diz que o São Paulo vai consultar o Internacional e, obviamente, que o Inter vai liberar o Marquinhos. Alguém injustiçado aí, na tua opinião? Que não recebeu a devida atenção? O Mike se lesionou. O PC não, né? O Mike é curioso, sabe por quê? Porque isso prova que o Inter não tem planejamento nenhum. O Inter puxou de volta. Eu até acho que até foi prudente, porque aí fez um contrato maior com o Mike, senão podia perdê-lo logo ali e tal. Então, na dúvida, fez o contrato. Mas, vamos pular essa parte. Aí ele foi experimentado, entrou bem, mas aí se lesionou e nunca mais voltou. E agora, em retornando, vai ser repassado. Então, me parece um tanto quanto contraditório. Grêmio sempre. Grêmio sempre, esse é o nosso movimento. Estamos apoiando agora a chapa que vem, que é, na verdade, a única chapa de situação, né? A chapa que tem o apoio do presidente Romildo, né? Hoje, inclusive, saiu um novo logo da chapa, já com a presença do presidente Romildo na chapa. Só deixa eu dizer o seguinte, deixa eu só fazer aqui os nossos informes aqui e depois eu quero te deixar com mais tempo. Ou fazemos agora, porque o Salzano quer fazer um registro extra também contigo aí. Então, por isso que eu interrompi abruptamente assim. Então, tudo é estratégia aqui, às vezes mal executada, porque era para eu fazer primeiro os comerciais e até que o Salzano se deslocasse. Mas então vamos lá, eu vou te repetir a pergunta e não te interrompo mais. Grêmio sempre. Bom, o Grêmio sempre, eu acho que muitos devem conhecer os personagens que fazem parte do Grêmio sempre. O saudoso Dr. Irani, que foi o fundador desse movimento há mais de 30 anos, né? E aí tem personagens lá como o Dr. Saúl, o Dr. Praz, o próprio Irani, né? A família Santana está presente lá. Agora o secretário do Conselho, o Paulo Luz, também é do nosso movimento. O Odorico Roman, que é vice-presidente, né? Junto com o Dr. Praz, também do nosso movimento. O Marcos Almeida e eu, que estamos atuando na Arena Porto Alegrense, né? O Marcos foi um dos responsáveis pela vistoria da Arena, inclusive foi um dos responsáveis por identificar as cadeiras faltantes na construção, né? E, inclusive, nesse período a gente ajudou o Dr. Fábio lá a reduzir o prejuízo causado pelas negociações anteriores, né? Então, nós estamos apoiando a continuidade da gestão com o Dr. Romildo, né? São 8 movimentos. 8 movimentos, né? Então, a ideia do Romildo para quem conhece ele pessoalmente, ele é uma pessoa de portas abertas. Ele recebeu todas as pessoas que procuraram o Grêmio para se colocar à disposição. Por exemplo, o movimento Grêmio Democrático que hoje está conosco é um movimento que não fazia parte originalmente do apoio à gestão. Eles apareceram com algumas ideias em relação ao quadro social que a gestão encampou. O Romildo convidou eles para apoiar a gestão, eles se inseriram na gestão e de um ano e pouco para cá eles já têm atuado. Você lembra os 8 movimentos de cabeça? Vamos ver se eu consigo lembrar aqui. Então, o Grêmio sempre, multicampeão. O multicampeão, o Unido, Democrático, Sem Fronteiras, Menino Deus, o Imortal. Passei todos. E Menino Deus, Sem Fronteiras, Imortal, Sempre, Unido, Multicampeão. Sempre. Faltou um. O Democrático. Isso. São os 8 movimentos que estão apoiando. Né? Então, nós estamos apoiando a continuidade da gestão. O presidente Romildo tem feito uma gestão, obviamente a gente participa e apoia, mas sem dúvida tem aprovação, a gente tem pesquisa de aprovação da grande maioria dos gremistas, inclusive a política que ele teve de austeridade financeira, pelas pesquisas que a gente tem aprovação de mais de 80% da torcida. A minha pergunta seria se o Grêmio unido, como a gente está vendo agora, nesses 8 grupos e a torcida apoiando, é campo ou é gestão? São as duas coisas, né? Não faz campo. Esses dias estávamos discutindo isso, né? Tem um estudo, o Clayton que estudou, né? Se preparou para ser técnico, tem pesquisadores na área da economia do esporte, são muito conhecidos. Um deles é um sujeito chamado Zimanski, né? E é responsável por uma grande parte de estudos na área do futebol, tanto do ponto de vista econômico quanto estatístico, né? Então tem uma demonstração que é uma relação muito forte entre o tamanho da folha e o desempenho esportivo. Nos campeonatos, em especial ingleses e alemães, que têm menos formulismo, né, isso é determinante. Os times que têm a maior folha, em geral, são os mais bem situados esportivamente. Só que não se faz folha sem recurso.
Exato. Então, se não tiver recurso, gestão, se tu tiver que gastar o grosso do dinheiro da gestão para pagar dívida, para pagar incêndio e resolver problema de esqueleto, não vai sobrar dinheiro para fazer folha. Antes né? que alguém diga, o Lester furou essa tese, mas aí é uma exceção. É a exceção que confirma a regra, né? É a exceção Aqui que o São confirma a regra. Caetano tinha um patrocinador que era Consul e conseguia fazer verão, já que é para aproveitar que refresca. Mas é bom lembrar que o São Caetano jogava um campeonato que era de formulismos, né? Os campeonatos... Os campeonatos que têm formulismo, né, que são campeonatos, são torneios, né, na verdade, são mais sujeitos a resultados aleatórios, né? Muito então, bem, já voltamos. Empresa gaúcha, com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou agora também na Zona Sul, né? Lá no bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da Zona Sul da capital. Vá conhecer as melhores ofertas do mercado, a seriedade, a eficiência dos serviços prestados, fazendo como mais de 15 mil clientes encontrando a solução ideal para você. Acesse e saiba mais centraldimóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Agora na Venceslau Escobar, 1786. Também na José do Patrocínio, 381-385. Zago Radiadores, 55 anos de credibilidade. Radiadores para toda a linha leve e pesada. Farrapos, 1295, esquina Hoffman. 3222-6316 é o telefone. Atende também via WhatsApp, 8405-2875. Atende aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores, Farrapos, esquina Hoffman. Fábrica Fantástica Brindes. Conheça os nossos kits presentes, os novos da Fábrica Fantástica. Presentes diferenciados, com personalização a laser. Conheça os novos kits churrasco, kit escritório, queijos e vinhos e muito mais. Consulte quantidade mínima, solicitando agora mesmo um orçamento. fabricafantástica.com.br/corporativos. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas, 3222-1265. Funerária São Miguel tem pessoal treinado para lidar com seu infortúnio. Mais de 40 anos de credibilidade. Preste atenção no Minuto do Trabalhador. Você sabe o que é rescisão indireta? Rescisão indireta ocorre quando o empregador comete uma falta grave, ou seja, quando descumpre uma obrigação prevista no contrato de trabalho, tais como não recolhimento do fundo de garantia, atrasos de salários, não pagamento dos adicionais devidos, não pagamento das horas extras, tratar o trabalhador com rigor excessivo. Nesses casos, o trabalhador pode ingressar com pedido de rescisão indireta do contrato, recebendo todos os seus direitos rescisórios, bem como levantamento do fundo de garantia e seguro-desemprego. Solicite amanhã mesmo, pelo 30 29 29 21, maiores explicações, maiores informações. Clínica Erectus, daí tua salvação, Bives, especializada no tratamento das disfunções sexuais, ejaculação precoce, disfunção erétil e tratamento para quem já tem prótese peniana. Conheça nossos tratamentos sem medicamentos, sem contraindicações, 98% de satisfação. Ligue 33336187, marque sua consulta com a doutora Dornelles. Tem certificação internacional. Clínica Erectus, 33336187. Vai voltar a funcionar, vai funcionar melhor, você vai ter longevidade na prática do ato fálico. A Livraria Traça quer comprar seus livros usados. Se você tem em casa livros usados, parados, acumulando poeira, ocupando espaço, achando que está estorvando, transforme-os em dinheiro. Fale conosco, 3232-8404 ou traca.com.br. Olha aqui, ó, eu não estou com o tablet titular, mas o tamanho é o mesmo. 9 polegadas, você paga em 12 vezes de R$ 29,90 na Classe A Informática. classeainfo.com.br, 12 de R$ 29,90 na General Vitorino 277. Fala com o Fernando, com a Liliane, estão fazendo chover. Tudo para informática é no mesmo lugar. General Vitorino 277, ali pertinho da Santa Casa.
Qual é a melhor providência que o Celso pode tomar? Professor Clayton. Agora vai começar a ser chamado de professor Clayton. A gente brinca e tal, mas o Clayton está estudando, está desenvolvendo raciocínio lógico. Aquele molecão, aquele cara de fazer de tudo um pouco, né? Vai diminuindo, vai tendo que ser mais paizão agora, né? Antes você era filhosão, agora Exatamente. é paizão, né? Não, mas isso é legal, né? A experiência que eu tive. E hoje eu vejo jogadores... Hoje tu vê a cacaca que tu faz. Exatamente isso, exatamente isso. Exatamente, falou tudo. Mas eu acho que a solução pro Inter amanhã, na minha opinião, era jogar com 3 volantes. O velho 3 volantes pro Celso Roth, segurar lá um resultado, como tu falaste no começo, foi feliz. Eu acho que o Inter tem que jogar pelo resultado amanhã. Não tem que jogar bonito, tem que jogar pelo O resultado. Clayton tá tão nervoso que ele não sabe que amanhã ainda é sexta. Do É jogo. que amanhã o Inter viaja, é que ele ficou com o dia que o Inter viaja amanhã. Domingo, né? Isso. Domingo Mas às o Inter 6h30. tem que jogar pelo resultado. Com mudança, né, de local da partida. Isso Pode aí também, beneficiar o Inter. Isso aí, para quem joga com 3 volantes, para controle de bola e tal, a arena é melhor também. Se jogar muito sufocado, muito fechadinho, na ilha, o Sport já encurrala os times Já todos. é natural. Não, e né? até Pode ser o Barcelona. Ali, A grama mais pesada, é mais difícil de jogar pro jogador, é mais Se difícil jogar ainda. com 3 de contenção na ilha, quando tu vê, tá dentro da goleira. Porque os caras Vão são... amassando, né? Tipo, Vila O Grêmio também. teve problemas lá. E o Fora Grêmio o que é todo público também, né? estruturado, tem boa saída e tal, mas o Grêmio tomou um bafão. Tomou pressão lá. lá. Fora o público também, que Não, é 70, 80 quilômetros, diga assim. E tem alguns não que é fácil. nem gostam de ir lá, torcedores do Sport. E tem uma bronquite lá, o Sport está com dificuldades também, está com problemas internos. O Oswaldo Oliveira convence uma hora, da outra hora não convence. Aquele jeito do Oswaldo... Fechar a casinha, então. Fechar a isso? casinha. Fechar a casinha. Tá certo. Alguém aqui discorda? Eu acho que é isso. Analisando a E situação. tu, Eu Hec, vou tu acha que me não? negar da Não, acho que opinião, tá né? certo. Até porque... Sou Pra gremista começar- imparcial, tem que falar. Para começar, só que eu acho o seguinte, alguns jogadores têm que jogar. O Nico, Eu também acho, eu falei. o Valdívia, o Serras, né? Depois, o Ariel, o Vitinho, o Sacha, são boas alternativas para depois. O William na lateral, já que vai ter 3 marcadores, pode botar o William na lateral. É que eu deixa falei o do- Ceará esperando, porque a estratégia contra o São Paulo era outra. Era ter uma fôlego, saída né? Não, é que rápida. eu falei do Valdívia, né? Eu acho que é ruim tirar o Valdívia nesse momento. Imagina, a cabeça dele já está ruim, né? Porque a cobrança de errar o pênalti e hoje é reserva. Então, eu acho que um menino que já não foi para a Olimpíadas, lesão. Então, é muita coisa para a cabeça do Se menino. colocar o Valdívia de um lado, o Serras do outro, com os 3 marcadores e o Nico na frente, Veremos, né? Será que vai ser a grande Veja mudança? Não, mudança do Celso Roth como treinador sempre foi um problema dele, a relação com o jogador. Eu sempre achei isso. Diego, Futebol, ele sabe. para encerrar o programa que já está tocando a característica aí, como é que vocês vão agir os 8 movimentos? Agora é a eleição no Conselho, tem que agir de forma independente. Não, os 8 movimentos não estamos agindo todos como uma chapa só, é a chapa Juntos Somos Grêmio, né? Sim. E nós temos, inclusive... Sim, mas cada um tem o seu nicho, né? Muito legal. O mote Finalmente. principal é a continuidade do projeto Romildo, Romildo. né? Isso. Finalmente. Amanhã tem mais.